Olá, tudo bem? Hoje vamos conversar sobre as alavancas, que fazem parte das máquinas simples. Máquinas simples são ferramentas ou instrumentos extremamente simples, que são utilizados pelo ser humano desde a antiguidade, para facilitar a execução de tarefas e trabalhos. As máquinas simples, principalmente as alavancas, trouxeram grandes avanços para a humanidade e se tornaram a base para todas as máquinas mais complexas criadas pela raça humana. Arquimedes tem uma frase famosa sobre as alavancas. Abre aspas, me dê uma alavanca e um ponto de apoio que eu consigo mover o mundo, fecha aspas. As alavancas constituem um corpo extenso, ou seja, elas sempre trabalham com uma força potente e um braço potente, criando um momento ou torque potente, e também com uma força resistente e um braço resistente, criando um momento ou um torque resistente, em relação a um ponto fixo. As nossas alavancas sempre estarão em equilíbrio. E como eu tenho apenas dois torques ou dois momentos, e esses dois torques, o do potente e o do resistente, serão sempre o contrário, a gente vai usar sempre, sem exceção, para nossas alavancas, o torque da força potente igual ao torque da força resistente. Ou seja, força potente vezes braço potente vai ser sempre igual à força resistente vezes o braço da força resistente. Essa igualdade vem da soma dos torques ou momentos de todas as forças em relação ao ponto O igual a zero. Como eu vou ter sempre um torque positivo e o outro negativo, e ao somar dá zero, eu posso fazer essa igualdade entre esses dois torques. Observe que aqui nós temos uma igualdade. Para manter essa igualdade, sempre que o braço de uma das forças for maior, essa mesma força tem que ser menor. Da mesma forma, se o braço de uma das forças for menor, essa mesma força terá que ser maior. Como assim? Imagina aqui que eu tenha uma barra, né? E essa barra está apoiada nesse ponto O. Geralmente nas alavancas, inclusive, o ponto de apoio é usado um triângulo como esse. E essa barra pode girar, né, ao redor desse ponto O. E uma das pontas da barra, eu aplico uma força, que eu vou chamar de F. Na outra ponta, eu vou aplicar outra força, que eu vou chamar de F'. Essa força F, em relação ao ponto O, ela possui um braço, né? Se a barra é um corpo extenso, ela não é um ponto material, eu vou ter aqui um braço, que eu vou chamar de B. Já a outra força também vai possuir o seu braço, que eu vou chamar de B'. As duas forças com os braços promovem torque, momento, né? Aí se você observar, ó, se essa força F promove um torque para lá, que eu vou considerar negativo, essa outra força F' vai provocar um torque para cá que eu vou considerar positivo. E considerando a barra em equilíbrio, né, podemos afirmar que a soma dos momentos ou torque das forças em relação ao ponto O é igual a zero. Ou seja, ó, se eu fizer F' vezes B', que é o momento ou torque dessa força, menos F vezes B, que é o momento ou torque da outra força, né? Isso vai ser igual a zero. Concluo, ó, menos FB vai para o outro lado positivo. Então eu posso, para essa barra em equilíbrio, escrever que F'B' vai ser igual a F vezes B.
Então, essa expressão que vai ser utilizada para todas as alavancas. Vamos falar agora dos tipos de alavancas, que são 3. A primeira, vamos falar da interfixa. Interfixa é aquela em que a força potente vai estar em uma ponta, a força resistente na outra ponta e o ponto de apoio em torno do qual a barra consegue girar entre as duas. Não precisa estar no meio certinho, tá? Entre as duas. O próprio nome, ó, já leva a gente, né, a entender isso, ó. O ponto fixo está na região interna da barra. Se medirmos do ponto de aplicação da força resistente até o ponto de apoio, o ponto O, teremos o braço da força resistente. Não se esqueça que entre o braço e o vetor força temos que ter sempre 90 graus para o cálculo do momento ou torque. Ou seja, se a força for perpendicular à barra, o braço vai ter o mesmo valor que o comprimento da barra até o ponto de aplicação. Da mesma forma, se medirmos do ponto de aplicação da força potente até o ponto O, o ponto em torno do qual a barra consegue girar, teremos o braço da força potente. Da mesma forma, o vetor braço e o vetor força tem que estar formando 90 graus para cálculo do momento ou torque. Concluo, se a força formar 90 graus com a barra, o braço toma o valor, terá o mesmo valor que o comprimento da barra entre o ponto O e o ponto de aplicação da força. Geralmente, a força potente é a força que você faz na barra. A força resistente, o próprio nome já diz, é uma força que está resistindo através de um momento ou torque contrário àquele que você está produzindo. Como vimos, a relação força vezes braço para potente vai ser sempre igual a força vezes braço para resistente. Aqui, ó, estamos igualando os torques, né? Considerando a nossa barra sempre em equilíbrio. Além disso, essa alavanca tem uma curiosidade que você tem que prestar atenção, ó. O ponto O, o ponto fixo, ele não precisa estar necessariamente no centro da barra. Ou seja, eu consigo movimentar esse ponto O, por exemplo, para a direita. Imagina que eu coloque o ponto O aqui, ó, tire daqui e coloque ali. Se isso acontecer, ó, repare bem, ó, o braço da força potente vai ficar maior do que o braço da força resistente. Consequentemente, para manter essa igualdade válida, a força potente vai ser menor do que a força resistente. Da mesma forma, podemos pegar o ponto O, o ponto em torno do qual essa barra gira, e trazer esse ponto O, tira ele daqui, ó, e coloca ele aqui, por exemplo, ó. Se você observar, nesse caso, o braço da força resistente vai ficar maior do que o braço da força potente. Para manter essa igualdade matemática válida, obrigatoriamente, a força potente fica maior do que a força resistente. Ou seja, alterando os braços, a gente consegue alterar as forças, fazendo uma força ficar maior ou menor do que outra. Repare bem que é sempre, nesse caso, de forma inversa. Alguns exemplos da alavanca interfixa, nós temos a famosa gangorra, né, de Parkes. Então, aqui nós temos a barra, aqui nós temos o ponto fixo, na região interna da barra, ó. E aí imagina duas pessoas sentadas. Uma das pessoas, ó, vai ter uma força, né, vai trocar a força com a barra, que eu posso imaginar que é a sua força-peso, que eu vou chamar de P, né?
A outra pessoa vai trocar com a barra, né, uma força que eu posso imaginar que toma a intensidade do seu peso, que eu vou chamar de pelinha. Considerando o ponto em torno do qual a gangorra gira aqui, ó, né, que é o ponto fixo, ó, essa força pelinha vai ter um braço, que eu vou chamar de belinha, e a força P também vai ter um braço, que eu vou chamar de B. Para eu manter essa barra, essa alavanca em equilíbrio, eu posso fazer torque momento de pelinha igual a torque momento de P. Por isso, inclusive, que se as duas forças, se os pesos não forem iguais, as distâncias não podem ser. Outro exemplo é o abridor de latas. Se você observar bem o abridor de latas, o ponto fixo em torno do qual ele gira é esse apoio aqui, ó. Então aqui você pode imaginar o ponto O, em torno do qual o abridor gira. A força que você faz fica aqui, ó. Então aqui vai estar a força potente, que é aquela que você faz. E a força que está resistindo a que você faz é nessa pontinha ao abrir a lata. Então posso imaginar aqui a força resistente bem na pontinha ali onde abre a lata. Então se você observar, ó, o ponto de apoio está entre as duas forças. Outro exemplo são os alicates, qualquer alicate. Se você observar, o ponto fixo em torno do qual as barras giras se encontram aqui, a gente faz a força, né? A força que a gente faz está em uma das pontas, então aqui vai estar a força potente, e a força que está resistindo, a resistente, passa a ser o prego ou qualquer objeto que a gente queira amassar, que está lá na outra ponta. Aí, nesse alicate você pode olhar e falar, professor, eu não estou vendo as alavancas. Aí são duas alavancas trabalhando juntas, como meus dois dedos aqui, ó. Percebeu? Então aqui eu posso imaginar, ó, uma alavanca aqui, ó, e outra alavanca aqui, ó, trabalhando juntas. Outro exemplo são as tesouras. Da mesma forma que os alicates, são duas barras, duas alavancas trabalhando juntas, como se tivesse os braços aqui, ó. Se você brincar com uma tesoura, o ponto fixo em torno do qual ela gira está bem ali no parafuso. Aí no cabo, você faz a força, então vai ficar a força potente. Já lá na ponta, o objeto que você quer cortar vai fazer, né, criar um torque contrário ao que você está criando. Ou seja, lá na ponta vai estar a força resistente. A próxima alavanca vai ser a interresistente. Preste atenção que o próprio nome já te conta a posição de cada elemento. Nesse caso, ó, a força resistente que se encontra na região interna da barra, da alavanca. Ou seja, em uma das pontas teremos o ponto fixo, o ponto O, na outra ponta a força potente e na região interna da barra, entre o ponto fixo e a força potente, teremos a força resistente. Ela não precisa estar exatamente no meio, tá? Se você observar, as forças estão com os sentidos contrários. Isso possibilita que o torque de cada uma seja contrário ao da outra. Ou seja, se o ponto O está aqui, ó, e a força FP está para cima, ela vai criar um torque nesse sentido, que é o sentido anti-horário. Já a força FR, ó, em relação ao ponto O, vai criar um torque nesse sentido, que é o horário. E, da mesma forma que
todas as alavancas, podemos igualar os dois torques, ou os dois momentos. Ou seja, podemos fazer força potente vezes braço da força potente, e observe agora onde está o braço da força potente, vai ser igual a força resistente vezes o braço da força resistente. E olhe bem onde está o braço da força resistente. Nessa alavanca, obrigatoriamente, não tem exceção, o braço potente ele vai ficar sempre maior do que o braço resistente. Consequentemente, a força potente vai ser sempre menor do que a força resistente, para que essa igualdade seja válida. Alguns exemplos da interresistente, né? Temos aqui o quebra-nozes, né? Ou tem um que amassa alho, né? Que é tudo muito parecido. Se você observar, ó, são duas alavancas também, trabalhando juntas assim, ó, né? São duas barras. Uma barra vai estar aqui, ó, e a outra barra aqui, ó. O ponto fixo das duas barras, ó, se encontra aqui, nesse ponto A. Aí, ó, uma barra tá aqui, né, ó, a outra barra aqui, tudo bem? Observou? Aí a força que você faz tá em uma das pontas, então aqui vai estar a força potente. Já a força resistente vem, por exemplo, da nozes que você deseja quebrar, ó, que vai estar aqui nessa região, ó. O abridor de garrafas também é outro exemplo. Se você observar bem o abridor de garrafas, o ponto fixo fica aqui, ó, no apoio, né, que ele faz na tampinha. A força que você faz está aqui no cabo. E a força resistente vai pegar bem aqui, ó, na ponta da tampinha, para abrir a ponta da tampinha. E o último exemplo, na verdade existem N exemplos, né? E você tem que aprender a analisar. São os carrinhos de transporte, como esse de obra, ou até carrinho de bebê, tá? Se você observar bem, o ponto fixo está na roda, no chão, né? O carrinho gira ao redor daquele ponto. O objeto que você está carregando, que vai funcionar como força resistente, está aqui, ó, na região interna, né, na região central, e a força que você faz está no cabo, ó. Então aqui é outro exemplo de interresistente. A última alavanca é a interpotente. Pelo nome já dá também para saber, né, a posição de cada elemento. Aqui, ó, é a força potente que fica na região interna da barra, da alavanca. Então teremos em uma das extremidades o ponto fixo, ponto em torno do qual a barra consegue girar. Na outra extremidade, a força resistente. E na região interna da barra, não precisa estar exatamente no meio, tá? A força potente. Da mesma forma que a interresistente, as forças possuem sentidos contrários para que o torque que uma cria seja oposto ao torque que a outra cria. Dessa forma, podemos manter essa igualdade dos momentos ou torques, né? Podemos fazer também para essa alavanca força potente vezes braço da força potente igual a força resistente vezes braço da força resistente, que representa a igualdade dos torques ou momentos. E observem agora onde está o braço da força potente e onde está o braço da força resistente. E, né, isso é válido para todas as alavancas. Se a força for perpendicular à barra, o braço passa a ser o comprimento da barra até o ponto de aplicação da força, né? Agora, se a força não for perpendicular à barra, aí o braço ele tem que ser sempre perpendicular ao vetor força. Isso nós praticamos bastante nas aulas passadas, né, sobre momento ou torque.
Um detalhe importante sobre essa alavanca é que o braço da força potente vai ser sempre menor, não tem exceção, do que o braço da força resistente. Consequentemente, né, considerando essa igualdade, ó, que é uma lei, né, para as alavancas, a força potente nessa alavanca vai ser sempre maior do que a força resistente. Olhe agora alguns exemplos da alavanca interpotente. Primeiro, cortador de unhas, ó. Cortador de unhas também são duas alavancas trabalhando em conjunto, tá? Você consegue observar, ó, uma alavanca aqui e outra alavanca aqui, ó. São dois braços, né? São duas barras trabalhando em conjunto. O ponto O, em torno do qual elas giram, o ponto fixo, ó, tá aqui atrás. A força que você faz, se você olhar o sistema ali do cortador de unhas, ela fica aplicado na região central. E a força resistente, né, que faz o torque contrário, vai ser a unha que você está cortando. O mesmo, que é muito parecido, inclusive, são para as pinças, ó. Também são duas alavancas, ó, trabalhando juntas, né? Você pode imaginar, ó, uma aqui e outra aqui, ó. O ponto fixo das duas está aqui, que é onde elas são coladas. A força que você faz está na região central. E aí o objeto, né, que você está pegando, eu posso encarar como a força resistente que fica ali na ponta, né? Outro exemplo é a vara de pescar. Se você, né, já pescou, você sabe que a gente fixa essa extremidade da vara, a ponta, faz a força na região central da vara, né, para puxar o peixe, que vai fazer uma força lá na ponta da vara. E o último exemplo, entenda que não são só esses, tá? Na verdade, os exemplos vocês têm que aprender a analisar, pensar, raciocinar. É a atuação do bíceps. Inclusive, esse aqui cai bastante em exercícios. Se você analisar, né, a atuação do bíceps, bem aqui, ó, você tem o ponto em torno do qual, ó, o seu antebraço gira. O bíceps, ele faz uma força mais deslocada aqui, ó, como se fosse aqui, ó, para equilibrar, erguer, né, um objeto que, por exemplo, ó, se encontra na sua mão, fazendo a força resistente. Afinal, o que fez Arquimedes se apaixonar pelas alavancas e dizer a famosa frase, me dê uma alavanca e um ponto fixo, que eu consigo erguer o mundo? Se você entendeu a nossa aula, se conseguirmos uma alavanca com um braço muito grande, podemos fazer uma força bem pequena a ponto de levantarmos ou equilibrarmos um corpo muito pesado, lógico que não chega ao planeta Terra, né? Mas conseguimos equilibrar ou até erguer um corpo muito pesado no outro extremo, cujo braço de atuação seja pequeno. Porém, isso tem uma desvantagem. Se você observar essa alavanca, né, que o Arquimedes está puxando, ó, se ele conseguir movimentar essa ponta daqui até aqui, por exemplo, ó, aí é um deslocamento da barra. A outra ponta, ó, lá do outro lado, como o braço é pequenininho, ela vem, por exemplo, só até aqui. Então o Arquimedes, ele consegue fazer uma força bem menor do que a que ele está equilibrando ou até mesmo levantando. Porém, o deslocamento que ele tem que ter é bem maior do que o possível deslocamento que o objeto vai ter no outro extremo. Não se esqueça também que toda máquina simples possui a sua vantagem mecânica. Para encontrar a vantagem mecânica de uma máquina simples, você divide a força resistente pela força de ação,
ou força potente. Isso me dá uma relação, ó, de quantas vezes a força resistente ou a força potente é maior ou menor do que a outra. Por exemplo, se você encontra uma vantagem mecânica igual a 2, quer dizer que a força potente é igual à força resistente dividido por 2. Então você consegue fazer uma força 2 vezes menor, por exemplo, 2, né, pode ser qualquer valor, do que aquela que você está equilibrando ou até erguendo. Porém, o deslocamento, num possível deslocamento da alavanca, o deslocamento que a força potente tem passa a ser também 2 vezes maior do que o deslocamento da força resistente. Eu coloquei 2 aqui, mas só como exemplo, pode ser qualquer valor. Vou tentar mostrar isso nesse desenho, nesse exemplo. Aqui nós temos uma barra apenas, não são duas. Então imagina a caneta aqui, ó, uma barra fixa aqui, ó, e olha lá na tela, ó. Essa barra vai se movimentar devido à aplicação de uma força. Então aqui nós temos a posição inicial da barra, e aí a mesma barra vai para essa outra posição final devido à aplicação de forças. Esse braço aqui, ó, é o maior braço, né? Então aqui a gente consegue aplicar uma força menor, que eu vou chamar de F. Já esse outro braço aqui, ó, é o menor braço, ó. Então, obrigatoriamente, numa situação de equilíbrio, aqui, ó, nós temos que aplicar uma força maior. Aí, qual força é a potente, qual é a resistente? Tanto faz. Você pode considerar F como potente, F' como resistente. Ou F' como potente, F como resistente. Tanto faz, tá? A diferença do valor das forças está na diferença dos braços. Num possível movimento, se você reparar, ó, F laranja aqui, é menor do que F'. Porém, se ela precisar se movimentar a barra, o seu deslocamento, ó, ele vai ser bem maior. Aí eu tô falando de deslocamento da ponta da barra mesmo, igual a ponta da caneta aqui, ó, se movimentando, do que o deslocamento da força F'. Ó. Então, se você faz uma força menor, o seu deslocamento é maior. Se você faz uma força maior, o seu deslocamento, num possível deslocamento da barra, ele é menor. Então uma coisa compensa a outra. Porque uma pergunta, né, um comentário que vocês fazem é assim, professor, vamos supor que essa força aqui seja potente. Aí eu até entendo, porque eu estou fazendo uma força menor do que aquela que eu estou equilibrando, ou até levantando. Beleza. Agora, e se essa força for a força potente? Eu estou sendo burro, que eu estou fazendo uma força muito maior do que aquela que eu estou equilibrando. Isso não tem vantagem nenhuma. Tem sim. Você está fazendo uma força maior, mas um pequeno deslocamento que você teve, ó, lá no outro extremo, você provoca um deslocamento muito maior. E se quisermos aqui calcular a vantagem mecânica, a gente pode fazer, por exemplo, ó, vantagem mecânica, vou colocar F' sobre F. Aí você tem que especificar quem é a resistente e quem é a potente, tá? Então, nesse caso, eu estou considerando F' como resistente e F como potente. Tem livro também que chama de força de ação, a potente. Aí vamos supor, só um exemplo, que essa vantagem mecânica, essa relação de F' por F deu 3, pode dar qualquer valor. O que isso quer dizer? Ó? Quer dizer que a F' é igual a 3 vezes F, seja potente ou resistente, percebeu? Ou que F é igual a F' por 3, ó. Então aqui eu estou fazendo uma força 3 vezes menor do que essa. Em compensação, o deslocamento é maior. Então, a vantagem mecânica é um valor que me conta a proporção direta ou inversa entre essas grandezas. Então, isso quer dizer, ó, que esse D, que é o possível deslocamento que essa força provoca na ponta da barra, é 3 vezes maior do que esse outro D, que é o possível deslocamento
que a outra força provocou, ou que esse deslocamento, ó, é 3 vezes menor do que o outro. Então, quando você faz uma força menor, você vai perder no deslocamento, o seu deslocamento terá que ser maior. Já se você fizer uma força maior, você ganha no deslocamento. Um possível deslocamento poderá ser menor. A vantagem mecânica me conta numericamente a proporção entre essas grandezas. Vamos fazer agora, para terminarmos essa aula, uma análise de energia. Não se esqueça que estudo de energia é a grandeza trabalho. E trabalho é força vezes deslocamento, não é braço. Trabalho não é a mesma coisa que torque ao momento. Então, voltando lá, né, no nosso exemplo, ó, vamos supor essa força aqui, F, com um possível deslocamento que ela provoca, D. F é menor, ó, mas D é maior. Já olhem para essa força F', com o seu possível deslocamento D'. F' é maior do que F, devido ao braço aqui, né? Porém, o seu deslocamento é menor. E tudo segue a mesma proporção que é representado pela vantagem mecânica. 3 vezes maior, 3 vezes menor. Concluo, se eu multiplico F, ó, F está aqui, ó, pelo seu possível deslocamento da barra, é deslocamento mesmo, ó, como se a ponta da caneta estivesse se movimentando. Eu tenho trabalho realizado por essa força. E se eu multiplicar F' pelo seu possível deslocamento D', eu tenho o trabalho dessa força. Se você observar, o trabalho será igual. Então a gente pode escrever, ó, que F vezes D, F vezes D vai ser igual a F' vezes D'. O trabalho não muda. Então isso aqui não é uma máquina, né, que chama-se moto perpétuo. Essa máquina simples, essa alavanca, ela não produz energia. A quantidade de energia que você transforma, entre aspas, gasta, transfere em um extremo, vai ser a mesma quantidade de energia transferida no outro extremo. Então a gente pode falar que o trabalho da força F vai ser igual ao trabalho da força F'. Então a máquina simples, aí esse finalzinho é aplicado para qualquer máquina simples, né? Ela não produz energia do nada, ela mantém, conserva a quantidade de energia, então ela não é um moto perpétuo. Legal? Espero que você tenha gostado aí dessa longa aula, né? Eu vou propor até no roteiro a assistir essa aula em várias etapas, mas aí pelo menos em uma aula só, né, em um vídeo apenas, eu consegui falar de tudo sobre as alavancas. Espero que você tenha curtido. Um abraço e até as próximas.